Good morning, English Hackers! E seja bem-vindo para mais esse episódio de Acabei de deixar meus filhos na escola. Então, meu nome é Braden Chase e eu queria falar um pouco hoje sobre vocabulário e sobre o inglês. E principalmente hoje, né, o inglês é tão importante na situação, no mundo, na economia, no emprego, na vida. Precisa aprender o inglês. E uma das coisas que muitas pessoas têm desafio é sobre vocabulário. Porque a maneira que inglês funciona é diferente nesse aspecto do que a maneira que o português funciona. Tá? Então, no português tem palavras, no inglês tem palavras, então parecido. Não. Inglês, não. Português é uma língua que tem muita base em verbos. Ou seja, um verbo, ou digamos, né, vamos falar um verbo pesado, é meu jeito de falar, que o verbo tem muitos sentidos dentro de um verbo. O verbo pode ter várias conjugações, né, de tempo presente, passado, futuro, todos esses ajustes, tudo dentro de um verbo. Nada mudou, não, só ao redor. Eu como bolo. Eu comerei bolo. Eu comi bolo. Tudo, o verbo mudou um monte de coisa aí, tá? Só fazendo com o verbo puro. E aí tem gíria, né? Com a palavra comer, e tem etc. Né? Um verbo que tem muitos sentidos, muitos encaixamentos e modos de usar num verbo só. Em inglês temos isso também, mas de uma maneira um pouquinho diferente, em que muitas vezes vamos adicionar palavras ao verbo ou usar o verbo numa estrutura diferente. Às vezes pode chamar isso de verbo frasial, ou verbo frasal, porém tipicamente não. É um pouco complicado, né? Vamos falar. Especificamente, eu queria dar um exemplo de como vestir e se arrumar no português, né? Vestir, se arrumar. Vestir é um verbo pesado, né? Tem muitos sentidos. E se arrumar é um verbo ou arrumar-se, né? Um verbo pesado, tem muitos sentidos. No inglês, não tem tradução puro para esses daqui, um verbo para verbo, né? Na tradução. Porém, tem tradução sim, porque temos os mesmos sentidos na vida para poder falar. O que é diferente aqui no inglês é que vestir usamos duas palavras, uma estrutura verbal, para poder ter a mesma estrutura. E aí, no outro, usamos no se arrumar, nós temos uma outra estrutura, uma estrutura diferente, para poder significar aquele. Aí, eu vou explicar um pouco sobre, né? Então, vestir. Vestir, às vezes no dicionário você vai ver frases como to dress, né? Vestir-se, né? To dress. Porém, isso não é correto. O correto é get dressed, ou seja, ficar vestido. Seria a tradução literal. Eu preciso que você fique vestido para ir para a escola. Entendeu? Super esquisito falar dessa maneira no português. Porém, no inglês, essa é a maneira correta de falar. I need you to get dressed, ficar vestido, get dressed for school, para a escola. E o sentido de get dressed é super tranquilo, né? Tipo, se arrumar, vestir-se, colocar roupa, né? Mas é bem específico para roupa. Né? Não está falando sobre maquiagem, nem cabelo, nem nada disso. É simplesmente colocar roupa. Get dressed. Get dressed for para ir para a igreja. Precisa get dressed para viagem. Precisa get dressed para começar o dia, né? Normal. Precisa get dressed para né? algum evento, alguma coisa que precisa fazer. Super neutro. Não está falando sobre ficar bonito ou ficar feio. É simplesmente, tipicamente usamos isso de trocar quando você está trocando de pijama para roupa normal de alguma forma. Aí temos a outra frase que seria arrumar-se. Já aí arrumar-se é um pouquinho mais, né? Arrumar significa tipicamente inclui
get dressed, né? Ou vestir-se, colocar roupa. Tipicamente você está se arrumando para ficar bonito, bonita, né? Atraente de alguma forma, né? Para algum evento, algo assim. E aí, nesse evento, ou desculpa, nesse verbo, nessa ação, talvez inclui maquiagem, cabelo e perfume, esse tipo de coisa, né? Tudo incluído aí. O verbo para essa ideia, né, é dress up. Que, novamente, são duas palavras. Dress, que é o alicerce, né, o verbo mesmo, e aí o up, que significa para cima, tá? Não processa isso demais, né, porque isso junto, igual eu estava falando, o inglês processa esses vocabulários diferentes do português. Não significa vestir-se para cima, tá? Não processa dessa maneira, porque você vai ficar confuso pra caramba. E igual eu falei com get dressed, não processa isso, não entende isso como ficar vestido, porque também fica super esquisito no português. Não faz isso. É um conjunto de palavras que tem um sentido só. E essa é uma das grandes diferenças entre inglês e português. Tem grupos ou frases de palavras, não simplesmente verbos frasais, mas substantivos frasais, significados frasais, várias palavras juntos que têm um sentido só. Tá? Um exemplo um pouquinho diferente para falar é sobre tipo a frase em frente de. Eu estou em frente de a sua casa, entendeu? Em frente de. Você não pode, eu estou frente sua casa. Algo está faltando. Eu estou em frente sua casa. Eu estou em frente. Eu estou frente de sua casa. Tá faltando alguma frase, alguma palavra para completar a frase, e aí a frase completa tem a ideia completa. Se você deixar uma palavra para fora, aí você não tem o sentido completo. A frase completa que tem o sentido, entendeu? Inglês funciona dessa maneira para quase tudo. Então essas frases, esses grupos de palavras são o que faz o inglês ter sentido, né? Muitas frases pequenas, 2 palavras, 3 palavras, 7 palavras, às vezes grandes, né? Assim, tipicamente frasezinho, né? Que tem um sentido específico. Então, dress up significa arrumar-se tipicamente para algum já... Eu não quero dizer formal, mas às vezes, tipicamente, seria uma coisa, você tem a roupa dia a dia, né? Que você se veste, viu? Se veste, vestir-se. Mas dress up é algo de ficar bonito, vai colocar vestido, vai colocar um terno, vai colocar algo para você ficar bonito ou bonita. Ao invés de simplesmente estar vestido. Tipo, por exemplo, vamos dar atividades diferentes. Você vai para trabalhar na roça. Você vai get dressed, né? Você não vai de salto alto para a roça, entendeu? Para andar nos campos, né? Sabe? Dress up, esse lado de cá, dress up, que seria arrumar-se, né? Dress up. Dress up tem muito essa ideia de salto alto, de sapato, né? Ao invés de tênis, tênis estaria aqui, sapato estaria aqui. Vestido tipicamente estaria aqui, e aqui é calça jeans normal. So, get dressed é roupa do dia a dia, e vestir-se já é vestir-se, desculpa. Get dressed tá aqui, desculpa. E dress up aqui. Dress up seria coisas mais ficar bonito, ficar beleza, ficar uma coisa boa, né? Ficar uma festa que você vai, algo desse tipo, é dress up. Então essas são as duas palavras, vocabulário para distinguir. Na nossa mente, cerebralmente, já provamos isso, né, com neurologia, escaneando, né, o cérebro de falantes do inglês. Get dressed, processamos como uma palavra, apesar de ser duas, tá? O sentido é um só, get dressed. Mesma coisa com dress up. Dress up é processado como um sentido, uma coisa, ao invés, mesmo que sendo duas palavras, entendemos como uma coisa só. Então, estou explicando isso para vocês poderem também começar a entender o inglês desta forma. Grupos de palavras com um sentido só.
tá? Então, obrigado mais uma vez. Meu nome é Braden Chase. Isso é mais um episódio de Deixando Meus Filhos aqui na escola. E espero que você tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!